A construção de muros, passeios, abrigos de animais domésticos e demais serviços internos que não altere a área edificada já regulamentada são dispensados de nova aprovação de projeto e do licenciamento de obras. No entanto, é recomendada a análise de um responsável técnico antes de executar qualquer modificação no imóvel. No próximo bloco, saiba as novidades que o novo Código de Processo Civil apresenta para o requerimento de posse em ações de uso capião. E mais, com esse o funcionamento do Juizado de Conciliação do Mercado Imobiliário. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta. Essa semana o Justiça em Questão fala sobre direito imobiliário. O uso capião ou a uso capião, o termo pode ser dito das duas formas. Não pode ser confundido com invasão de propriedade, situação em que não há posse mansa e pacífica e que pode resultar em ação de reintegração de posse contra o invasor. Para entender melhor o que é a uso capião e qual é a novidade relacionada ao tema previsto no novo CPC, acompanhe a reportagem de Silvana Monteiro. Quem tem a posse mansa e pacífica, contínua e duradoura do bem móvel ou imóvel passa a ser dono se decorrido do prazo determinado em lei. Assim se define uso capião. São vários os tipos previstos de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002. Uso capião extraordinária, ordinária, prolabore e outros conforme explica o magistrado. E a Constituição até avançou mais para cuidar de uso capião urbana especial, tratando da moradia. O imóvel urbano é limitado a uma determinada área, que é pequena, e desde que o posseiro utilize esse imóvel para a sua residência e de sua família. Mas nós temos também, no Estatuto das Cidades, a uso capião coletiva. Mesmo antes do Código de 2002 e da própria Constituição, já tínhamos a uso capião indígena no Estatuto do Índio. A espécie mais comum de uso capião que chega à Justiça é em relação a bens imóveis, mas o magistrado destaca que já conheceu ações envolvendo bens móveis. Uma ação que foi proposta na vara que eu era responsável. Tratava-se de um carro antigo importado e, conversando com um colega na época, isso parece até incrível, ele me disse que na vara dele tinha a ação de uso capião de uma aeronave que havia sido abandonada no aeroporto aqui de Belo Horizonte. Alguém tomou posse da aeronave, passado o prazo legal, para conseguir o registro no antigo Ministério da Aeronáutica, teve que fazer a ação de uso capião. Lloyd e família viveram por 23 anos em uma casa de propriedade da empresa em que o pai trabalhava na cidade de Nanuque, em Minas Gerais. Por residir no imóvel, o funcionário não recebia o aumento de salário anual. Após sua demissão, entretanto, o pai de Lloyd se viu diante da possibilidade de não ter mais um teto para abrigar a família. No papel de filha mais velha, a professora resolveu procurar ajuda. Fomos informados por leigos, por pessoas simples, que tínhamos o recurso do uso capião. Para isso, tinha que recorrer a um advogado, contratar um advogado e dar entrada, montar o processo do uso capião. Procuramos um amigo, vizinho, advogado. Ele fez o processo, montou o processo e levamos adiante. O processo movido pela família da professora Lloyd Tolentino durou 6 anos. Se fosse apresentada hoje, a demanda poderia ter sido solucionada de modo diferente. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, alterou a Lei de Registros Públicos e passou a prever o uso capião também de forma extrajudicial. Primeiramente, ele tem que estar com um advogado constituído, pode também ser pela Defensoria Pública, mas a lei exige que tenha um advogado. Tá? O primeiro passo, ele deve ir no cartório de notas, fazer uma ata notarial constatando a posse daquele imóvel. Então, ele tem que ir no cartório munido de
todas as formas de prova que ele tiver. Constatando essa posse, segundo passo, ele tem que contratar um engenheiro. O engenheiro tem que fazer o memorial descritivo e a planta do imóvel, com todos os confrontantes o proprietário assinando essa planta. E com isso, mais as certidões exigidas por lei, ele vai dar entrada no cartório de registro. Neste caso, o processo se iniciará no cartório de notas e será finalizado no de imóveis. Em comparação com o processo judicial, é como se a fase de instrução processual ocorresse na serventia notarial e o julgamento no ofício de imóveis. Se houver impugnação, o registrador não vai arquivar, vai remeter para a justiça. E também a lei diz que o advogado do interessado vai ter um prazo para ampliar aquele requerimento inicial e adaptá-lo ao Código de Processo Civil para ter, então, uma ação de usucapião. No caso da professora, durante os 6 anos de tramitação do processo, a família continuou residindo na casa sem ônus e pôde, ao final da disputa, comemorar o direito garantido em juízo. Então foi uma causa tranquila, porque nós entendemos que os gestores da empresa, né, eles tinham conhecimento do problema. Ficamos bastante surpresos quando fomos notificados que havíamos ganhado a causa.